crenças limitantes, que é a paixão dos coaches e terapeutas. Não, mas eu vou falar um pouquinho também sobre autoconhecimento. Quando a gente fala de autoconhecimento, por quê? Autoconhecimento é a chave para a gente saber o que deixa a gente de uma forma ou de outra. A inteligência emocional. O que é a inteligência emocional hoje, gente? Vocês acham que a inteligência emocional é importante? Quando nós desenvolvemos inteligência emocional, nós passamos a saber tudo aquilo que deixa a gente irritado, que deixa a gente nervoso, que deixa a gente estressado, com medo, feliz, alegre, triste, enfim. Então, a partir daí, a gente consegue liberar a ansiedade e o estresse do dia a dia. Tá? Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a desenvolver a capacidade de lidar com o estresse. E por que é tão importante hoje em dia a gente falar de estresse? Hoje em dia todo mundo fala de estresse. A grande maioria dos lugares que você vai, as pessoas se identificam todas como quase estressadas ou a grande maioria estressadas. E realmente é por quê? 90% das doenças são causadas pelo estresse. Entre essas doenças está desde gastrite, ansiedade, acidentes de trabalho, frustração, insônia, colite nervosa, enxaqueca, depressão, enfim, várias e várias doenças. E 90% delas é por causa do estresse. É aquele exemplo que eu dei, eu vou falar um pouquinho da panela de pressão. Hoje é gasto 1 trilhão por ano a economia global referente ao estresse. Isso é dado da Organização Mundial de Saúde. Custos da depressão e da ansiedade à economia global, que são causas do estresse também. Tá? A ansiedade e a depressão estão vinculadas ao estresse. Só que ao contrário, que cada euro gasto em saúde mental, ou seja, você vai investir no seu funcionário, investir na sua qualidade de vida, equivale a um retorno de 4 euros. Só que as pessoas não fazem isso. Hoje, pouquíssimas empresas, aliás, um outro dado, só 18% das empresas investem em saúde mental dos seus funcionários. E tem um dado também que até 2030 vai ser o principal problema, que 1 a cada 4 pessoas vai ter problema de saúde mental. E 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade do grau mais leve ao incapacitante. E metade sofre algum nível de depressão. E também tem um outro dado do INSS falando que até 2020 também a depressão vai ser um dos principais problemas que a gente vai ter que enfrentar aí. Então, por isso que é tão importante a gente começar a falar de estresse. Como eu disse, o estresse, a ansiedade, que estão muito, além de outras doenças, estão relacionados ao estresse. Mas o que é o estresse? É aquilo que eu falei na panela de pressão. O estresse é a resposta psicológica e comportamental que surge quando a gente procura nos ajustar às pressões internas e externas. E essa resposta é necessária. É muito importante, aliás, é um requisito para a nossa sobrevivência. Toda vez que o nosso cérebro identifica que nós temos uma situação de perigo, o que ele faz? Ele se prepara para enfrentar aquela situação. Então, seja no seu raciocínio ficando mais rápido, por exemplo, eu venho aqui e estou falando aqui com vocês. Tem um estresse, eu estou falando em público, isso causa um estresse. E é bom esse estresse por quê? Porque daí o raciocínio fica mais rápido, a gente começa a responder melhor. Se eu vou enfrentar uma situação de perigo lá fora, o meu cérebro precisa se preparar, sim. Então, o estresse é muito importante, e é uma resposta que a gente precisa para enfrentar esses perigos. Só que o nosso cérebro ele não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Para ele é tudo igual. Tudo que a gente imagina para o nosso cérebro é igual. Eu costumo brincar da brincadeira do limão. Depois, se vocês quiserem, é só fechar o olho, imaginar que vocês estão cortando o limão e colocando esse limão na boca. Todo mundo, se você fizer isso imaginando, você vai ter aquela sensação de que realmente, de azedume e você vai salivar. Por quê? Porque o cérebro não sabe a diferença do que é real e do que é imaginário. Então, toda vez que a gente está numa situação de perigo, é importante que o nosso cérebro sofra de estresse, ele tem aquela resposta. Só que o que acontece? A gente não tem só os perigos do dia a dia, mas eu não sei se vocês também ficam imaginando perigos e perigos e perigos. E se eu não pagar a conta? E se eu não fizer isso? E se eu não cumprir minha meta no trabalho? E se eu não fizer isso, aquilo? Ou se isso ou aquilo acontecer? Então esse é o problema. O problema é que a gente está o tempo todo imaginando problemas. Já não bastando as situações que a gente vive hoje no dia a dia, que são estressantes, como o trânsito, enfim, a gente fica imaginando mais e mais problemas. Então, o que acontece? O nosso cérebro não volta, o nosso organismo não consegue voltar. Porque assim como o estresse é saudável, ele é importante para o nosso organismo, quando o cérebro para de se estressar, a situação de perigo passa, o nosso organismo volta. Ok, voltou, normal. Só que se ele não volta, o estresse fica crônico. E aí o que acontece com a panela de pressão? Ele vai explodir. Mas se a gente começar a aprender a desenvolver a capacidade de lidar com o estresse,
a gente começa a desenvolver o quê? A volta do nosso organismo e começa a utilizar o estresse a nosso favor. A maioria dos treinamentos, quando a gente fala em administração de estresse, eles falam da exposição ao estresse, ou seja, redução de estresse. Só que às vezes a gente não consegue reduzir o estresse no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, é mais difícil. A resposta ao estresse também, como desenvolvimento de uma resposta mais eficiente. A gente vai aprender a responder de uma melhor forma. Com exercícios de relaxamento, treinamentos, meditação. Mas o principal, o pulo do gato, é a capacidade de estresse. Ou seja, quando você vai começar com o seu máximo de desempenho, bem-estar e sucesso. E quando que a gente começa a desenvolver a capacidade de lidar com o estresse do dia a dia? Que é o principal. Quando a gente começa a conhecer o estresse. Por isso que eu falo, o autoconhecimento é importantíssimo. Aliás, foi o primeiro conselho dado para a humanidade pelo oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. E quando a gente se conhece, a gente vai saber exatamente o que deixa a gente estressado, o que deixa a gente nervoso, quais são as crenças que a gente tem sobre o estresse, qual o estresse do nosso ambiente, enfim, a gente começa a conhecer o estresse. E aí eu desenvolvi um treinamento para levar para as empresas, com base nisso, em 4 etapas, onde a gente vai diagnosticar o estresse, fazendo um mapa do estresse, tanto do estresse físico como um mapa do estresse de cada pessoa, o que deixa ela estressada, quais são os padrões que existem nesse estresse, os padrões de comportamento, quais são as crenças, como ela funciona no ambiente dela. Depois é uma intervenção, um treinamento onde a gente vai desenvolver na pessoa a capacidade e habilidade de lidar com esse estresse através de várias técnicas, desde coaching, PNL, Theta Healing, enfim, são várias técnicas. Avaliação dos resultados e um acompanhamento, para que as pessoas comecem a desenvolver a capacidade de lidar com o estresse. Os benefícios, quando a gente começa a liberar o estresse: melhora o foco, amplia a compreensão dos próprios pensamentos e o valor sobre eles, diminui a ansiedade, melhora a criatividade, aumenta emoções positivas, melhora a qualidade de vida, turbina o desempenho do cérebro, que atua em alta performance, melhora a produtividade e o melhor, requer baixo investimento. As empresas não investem hoje nos seus funcionários, nos seus colaboradores, ou a própria pessoa mesmo. A gente não investe na gente nesse quesito de saúde mental porque a gente acha que requer um custo muito alto, só que não. É um custo baixo, inclusive, pelo benefício que vai trazer. Lembra que eu falei lá no começo, que a cada 1 trilhão gasto, um euro gasto 4 retorna, tá? Em outros benefícios, em benefícios de produtividade para a empresa, aumenta a lucratividade da empresa, diminui o absenteísmo da empresa, que hoje o estresse, a depressão e a ansiedade estão entre as 3 das 5 principais causas de absenteísmo numa empresa. Então, fazer um treinamento com estresse requer baixo investimento e melhora a capacidade das pessoas, melhorando sua criatividade também. E como eu disse, eu adoro esse cara, né? E essa frase é uma das frases melhores para mim. Sanidade é ter as mesmas atitudes e ter resultados diferentes. Então, às vezes a gente quer mudar, quer ter resultados, quer melhorar a empresa, quer melhorar a lucratividade, quer ampliar a nossa empresa, só que a gente continua tendo as mesmas atitudes. Não deixa de ser um pouco do nosso momento de educação hoje. A gente tem as mesmas atitudes e quer resultados diferentes. Nós somos todos insanos. Então, para as empresas que quiserem levar um treinamento sobre o estresse, aprender a conhecer o estresse, empresas de RH, escritórios de advocacia, devido à parceria que eu fechei com a OAB também, né, que são empresas boas, bons pedidos de referência para mim. Esse pessoal que quer, pessoas físicas também que querem trabalhar, conhecer um pouquinho mais de estresse e melhorar o seu desempenho através do estresse e fazer dele um amigo e não um inimigo. Muito obrigada a todos.